vamos partir para a apresentação. Hoje a gente vai ter a apresentação com os professores Alexandre de Medeiros Mota, que é professor de História, historiador, com mais de 30 anos de experiência. Ele é coordenador pedagógico da educação patrimonial na Espaço Arqueologia. Ele vai estar falando para a gente no início, fazendo uma introdução sobre patrimônio cultural e sobre o trabalho de arqueologia. E, em seguida, o professor Tiago Vieira Torquato, que é biólogo pela Unisul, especialista em conservação da natureza e educação ambiental, tem também mais de 15 anos de experiência em arqueologia. Ele, junto com o Jedson Cerezer, coordena o Laboratório de Arqueologia na Espaço Arqueologia, atuando na curadoria, análise e interpretação dos materiais arqueológicos. Ele vai falar para a gente mais especificamente da arqueologia regional e dos achados específicos do sítio Rio dos Patos. O nosso objetivo é terminar, né? A gente tem até às 8 como teto, mas a gente gostaria muito da participação de todos, então vou ficar de olho no chat, podem mandar perguntas, eu repasso para o Alexandre e para o Tiago. A ideia é que seja interativo, né? A gente está trazendo aqui informações para compartilhar com todos, e também, se vocês tiverem informações e quiserem compartilhar conosco, será sempre muito bem-vinda. Tá ok? Passo a palavra, então, para o professor Alexandre. Seu áudio está desligado, Alexandre. Desculpe. Boa noite a todos e a todas. É sempre uma satisfação estarmos aqui conversando sobre arqueologia, patrimônio cultural. Como vocês bem observam, o tema já foi mencionado, né, pela Manuela, que trata da arqueologia na bacia do Rio dos Patos. E essa temática ela está ligada ao programa de gestão do patrimônio arqueológico na área de implantação da LT PCH Dois Saltos, do município de Prudentópolis. Então, primeiramente, eu vou conversar alguns aspectos, nós vamos destacar deste programa, e em seguida a gente vai iniciar, então, a abordagem do conteúdo propriamente dito. O conteúdo foi preparado especialmente para esse evento. Bom, em se tratando da linha de transmissão da PCH Dois Saltos, de Prudentópolis, podemos dizer que é um empreendimento que vai ter em torno de 6,3 quilômetros de extensão, e interligará a subestação elevadora da PCH Dois Saltos, que está em processo de instalação, com a subestação Prudentópolis, que já está instalada. Boa parte do traçado da LT está sendo implantado em áreas utilizadas para fins agropecuários, nas imediações do Rio dos Patos. E também vai atingir a malha urbana do município de Prudentópolis em seus metros finais. Na etapa de avaliação do impacto ao patrimônio arqueológico, realizado pela equipe de pesquisadores da Espaço Arqueologia, na área de influência da LT-PCH Dois Saltos, foi identificado o sítio arqueológico Rio dos Patos 1, que vai ser objeto desse webinar. E se constatou o alto potencial arqueológico da região. Por isso, para que a área não tivesse impacto em relação aos sítios e materiais arqueológicos que pudessem ser encontrados ou podem ser encontrados nesta área, houve a necessidade, então, de desenvolver um programa de gestão do patrimônio arqueológico, que incluiu o resgate do sítio Rio dos Patos 1, bem como a execução
de ações de educação patrimonial, como esta que aqui estamos realizando, por exemplo. O empreendimento iniciou suas atividades no dia 17 de maio deste ano e ainda prossegue com as obras. Até o momento, na etapa de monitoramento arqueológico, foram encontrados pela arqueóloga de campo, naquele momento, 6 fragmentos cerâmicos na superfície da área de influência da PCH, da ALT PCH Dois Saltos, que foi caracterizado como ocorrência arqueológica 1, conforme registrado em relatório de monitoramento. Lembro também que a educação patrimonial faz parte do licenciamento da obra. E dessa maneira, apresentado o programa para vocês, a gente então vai iniciar, né, a abordagem do conteúdo que foi programado para este evento. Pode passar? Bom, neste webinar, nós vamos abordar 3 pontos planejados. O primeiro é a arqueologia e patrimônio cultural, noções gerais. Eu vou fazer essa abordagem. Depois, o arqueólogo e biólogo Tiago vai abordar a ocupação humana regional, centro-sul do Paraná, e os resultados da escavação do sítio arqueológico Rio dos Patos 1. Pode passar. Bom, em se tratando primeiramente de sítio arqueológico, a gente pode tomar por base a portaria número 316 de 2019 do IPHAN, né? Que diz: sítio arqueológico é o local onde se encontram vestígios resultantes de atividades humanas do período pré-colonial ou histórico. Então, vejo que daí nós já começamos a perceber, a constatar que existem sítios pré-coloniais e sítios históricos. Os pré-coloniais remontam ao período anterior à colonização europeia, enquanto que o histórico diz respeito àqueles sítios que já tiveram contatos com os europeus, né? E, por assim dizer, eles remontam uma época mais, digamos, mais presente, um pouco depois, né, do chamado período pré-colonial. Localizados em superfície, subsuperfície e submerso. Daí nós também temos a arqueologia subaquática, né? Passível de contextualização arqueológica. Isso é fundamental. Para se dizer que existe um sítio, é necessário relacionar uma série de indicadores ou de geoindicadores que remetam a um contexto, né? E aí esse contexto é que vai dar sentido para o sítio. Sem esse contexto, nós chamaríamos, então, de ocorrência arqueológica. Pode passar? Bom, também o sítio é um bem protegido. Vejo aqui que nós temos a Constituição de 88, que diz, que reforça, que endossa que o sítio é um bem da União. A Lei número 3.924, de 26 de julho de 61, que diz que o sítio está sob guarda e proteção do poder público. E o Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, incluindo-se aí a conservação e proteção do sítio arqueológico. Então, vejo que nós estamos tratando de um bem da União, né? Então, por isso que
apenas o arqueólogo, sob a condição, a autorização do IPHAN, pode fazer a pesquisa de determinado sítio arqueológico. Pode passar? Bom, uma outra pergunta que nos instiga e que é interessante fazer alusão neste encontro é por que se pesquisa um sítio? Bom, vejo que nós colocamos aqui 3 razões, mas não quer dizer que são as únicas. Mas a gente poderia dizer que são razões são razões relevantes em relação a outras, porque leva ao conhecimento de como vivia determinado povo em diferentes épocas. Isso é muito importante, né? Há um indicador material de que ali houve desenvolvimento de uma comunidade, que ali houve um contexto sociocultural, houve uma economia, né? Então, isso é importante destacar. Também podemos dizer que pesquisar o sítio é porque a gente observa que é um lugar onde se encontram vestígios antrópicos. Eu até coloquei, e até então adormecidos, indicadores de contextos socioculturais. Então, vejo que são registros materiais de ocupação humana. Isso que é importante observar também por meio do estudo do sítio. E, por último, mas não menos importante, é óbvio, é um meio de se reconhecer e valorizar o ambiente e a história local. Então, o sítio nos ajuda a entender o ambiente, como também a própria história daquele lugar. Então, estudar um sítio, pesquisar um sítio, não é tão somente para se entender um povo que viveu num determinado passado, num determinado período, mas é também para entender o momento presente. Então, é sempre interessante observar que quando pesquisamos um sítio, nós estamos olhando esse sítio do momento presente. Então, o que esse sítio tem a ver com a nossa vida, o que ele nos ajuda a entender, ou a entender esta sociedade, que vive naquele lugar. Então, é muito importante estudar um sítio por essas razões. Pode passar? Aqui trazemos também, então, apenas para ilustrar, porque depois o arqueólogo Tiago vai fazer colocações mais detidas, mais aprofundadas, para vocês terem a ideia dos sítios arqueológicos registrados até o momento no município de Prudentópolis. Então, nós temos aí em torno de 5 sítios do tipo Pari ou Panli, que são sítios Choklen, provavelmente, e que denotam... O pari é um artefato de pesca. Temos também um sítio litocerâmico. Aqui, no caso, temos em torno de 6 sítios desse tipo, tanto material lítico como material cerâmico. E temos também um sítio lítico, material lítico. Então, vejo que é também, por assim dizer, uma região onde existem vários sítios e provavelmente outros mais, como no caso o sítio Rio dos Patos 1, que será abordado posteriormente. Pode passar? Agora, também outro assunto importante de ser aqui lembrado é a questão do patrimônio cultural. Então, nós trouxemos aqui 2 conceitos. O primeiro, nós tiramos do material elaborado pela equipe de pesquisadores da Espaço Arqueologia, o Guia de Aplicação 1, que nos diz
são todas as formas de expressões e manifestações criadas e recriadas constantemente por determinados grupos sociais e transformadas de acordo com a história e as necessidades dos que as vivenciam. Então, nós destacamos aqui, em particular, formas de expressões e manifestações. Então, isso é patrimônio cultural. Tudo que foi criado por grupos humanos em determinados períodos tendem a ser patrimônio cultural. Também o IPHAN diz que o patrimônio define o patrimônio cultural como um tema transversal e interdisciplinar. Então, vejo que o conteúdo do patrimônio, ele não é disciplinar, ele é transversal, ele é interdisciplinar, ele é dinâmico, como foi colocado no primeiro conceito, ele é criado e recriado. Então, ele não comporta uma disciplina. Aliás, ele atravessa as áreas do conhecimento. Então, a ideia de patrimônio cultural diz respeito às várias áreas do conhecimento. Por isso que é um assunto, por demais, rico, em conteúdo, em particularidades, porque cada região tem os seus patrimônios, é o que nós vamos ver a seguir. Pode passar? Vejam bem, Prudentópolis. Então, nós elencamos alguns patrimônios, justamente para ilustrar, para que a gente tenha uma ideia mais materializada, digamos assim, de patrimônio cultural. Então, vejam, a igreja de São Iosafate, eu acho que é assim que se pronuncia em ucraniano, Iosafate, ou igreja de São José, de estilo bizantino, é considerada entre as mais belas do país, em termos de arquitetura. Está ligada ao catolicismo de base ucraniana na região. Então, vejo que se trata de uma arquitetura peculiar, uma arquitetura afinada com a região, particularizada naquele local. Então, vejo que se trata de um exemplo de patrimônio cultural ou patrimônio local. Pode passar? Também temos o portal da cidade de Prudentópolis, localizado em uma das entradas do município de Prudentópolis, na BR-373. O monumento ele tem dois elementos básicos, o pinhão, que é o símbolo do Paraná, e a cúpula abobadada, que representa as igrejas em estilo bizantino do rito católico oriental ucraniano, que é muito comum na cidade. Então, vejo que há uma simbologia explícita, e isso nos permite dizer que se trata um monumento que é um patrimônio cultural da cidade. Pode passar? Também temos as casas de madeira, que são construções de pequeno porte, de um colorido variado, nas casas, na sua arquitetura, representando a época das imigrações ucraniana, polonesa, italiana e alemã. Também pode-se dizer que ela denota também a memória do ciclo da madeira. Então, por isso que há um significado, há um conteúdo coletivo, que faz com que as casas de madeira sejam consideradas patrimônio cultural do município. Pode passar? Trouxemos também um outro exemplo, a ideia de patrimônio material e imaterial em Prudentópolis.
Vejam bem, a arquitetura religiosa. Prudentópolis já recebeu o título popular de capital da oração. Isso se deve ao fato de 90% aproximadamente de sua população seguir a religião católica, e principalmente por existir no município mais de 100 templos católicos. Então, esses templos são a materialidade da fé católica. Portanto, eles podem ser considerados patrimônio material. Agora, quando falamos em ritos católicos, né, os católicos de Prudentópolis, como diz no nosso slide, seguem os ritos latino e oriental ucraniano. Isso a gente percebe as diferenças no ritual, né, com o uso de paramentos, orações litúrgicas, comunhão e arquitetura dos templos. Então, o conjunto desses elementos, a maneira de usá-los, pode-se dizer que caracterizaria, então, o patrimônio imaterial da religião católica de Prudentópolis. Então, vejo que definir patrimônio material e imaterial é sempre na sua completude. Eles se completam, né? Então, não há como dividir de uma forma muito segmentada, né? Eles sempre, a ideia de patrimônio material e imaterial deve ser olhada, né, sempre num ângulo de convergência, num ângulo de complementariedade, né? Então, esses são os temas que eu trouxe para a gente, digamos assim, partilhar aqui nesse momento. Eu passaria, então, a palavra para o arqueólogo Tiago Torquato. Tiago, me Sim. dá um minutinho da atenção, por favor? Uhum. A gente não está conseguindo colocar no chat do YouTube o formulário de participação. Então, né, avisando novamente, a gente está gravando esse evento, então vai ficar disponibilizado no YouTube, aqueles que entraram depois do início da fala do professor Alexandre, né, se quiser ouvir desde o início, vai estar gravada, pode acessar lá novamente. E o formulário de inscrição, a gente pede que quem puder preencher, seria bom para nós, né, porque a gente tem aí um controle de como que está sendo, o que a gente pode melhorar, como que a gente pode, o que está sendo interessante, o que a gente deve reforçar. Então, é o nosso mecanismo de controle, e além disso, ele também vai fornecer, a partir dele, a gente pode fornecer também o certificado das horas desse webinar. E aí vocês todos podem obter esse certificado. A gente vai colocar o link para o formulário, já que não está indo lá no chat, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Então, aí vão lá na descrição do vídeo, podem acessar o formulário, tá bom? Então, agora que já estão todos avisados. E lembrando também que, se quiserem fazer alguma pergunta, tanto com relação ao que o professor Mota nos esclareceu, né, introduziu sobre arqueologia, sobre patrimônio arqueológico, patrimônio material e imaterial, quanto sobre os resultados da pesquisa que o Tiago vai nos apresentar, pode fazer pergunta ali no chat, que eu estou de olho ali, estou acompanhando, e aí faço a intervenção aqui para os nossos colegas responderem, tá bom? Agora sim, passo a palavra para você, Tiago. Tá ok, obrigado, Manuela. Então, acho que pode passar mais esse slide. Isso. Bom, primeiramente queria agradecer a presença virtual de todos. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre arqueologia regional, né, dessa região centro-sul do Paraná, mais especificamente na bacia do Rio Ivaí. Bom, como o professor Mota já citou no começo, deu para perceber que a presença humana nesse espaço não teve início com a chegada dos imigrantes. Na verdade, ela é uma presença bem antiga para a região, e os sítios mais antigos
remontam a datas de 11 mil anos antes do presente. São sítios atribuídos a grupos caçadores-coletores, que vão ser compostos basicamente por material lítico, né? Visto que são sítios superficiais, sítios expostos à ação do tempo, da chuva, das intempéries do tempo. Isso faz com que ossos e demais materiais perecíveis acabam sumindo, restando apenas os materiais líticos. Então, principalmente nesses casos, a análise da tecnologia lítica, a análise do material lítico é tão importante para a identificação desse grupo e para a caracterização tecnológica desse grupo e da economia que eles utilizavam. Bom, grupos caçadores-coletores são divididos basicamente em dois grandes grupos, né, duas grandes tradições arqueológicas, que é a chamada tradição Umbu e a tradição Humaitá. A principal diferença entre essas duas tradições diz respeito ao principal suporte utilizado para suas ferramentas, seus artefatos, né, seus instrumentos. Bom, aqui nós temos um núcleo, né, um núcleo lítico, que faz parte da nosso material de treino, material de experimentação arqueológica. Então, vou tentar demonstrar um pouco, para ficar um pouco mais didático, essa relação, essa caracterização. Bom, os sítios da tradição Umbu, quando eles coletam um núcleo, para a extração de uma lasca desse núcleo, é necessário um percutor, né? Geralmente um seixo rolado de rio, uma pedra mais arredondada. Bom, quando se aplica sobre esse núcleo um impacto que necessita de um ângulo exato desse núcleo, precisa que o percutor seja compatível ao resultado que você quer obter e precisa de um ângulo de percussão e o local exato onde o impacto vai ocorrer, você tem como resultado uma lasca, né? Uma lasca que vai ser extraída desse núcleo. Sítios atribuídos à tradição Umbu, eles têm as lascas como principal base para os artefatos. Então, a partir das lascas, eles vão talhar, façonar as suas pontas de projéteis, eles vão talhar pequenos raspadores e demais artefatos utilizados no seu dia a dia. Lembrando também que como eles não tinham metal, né, nesse período, a metalurgia veio com os imigrantes, então todo o período anterior a isso, os líticos faziam um papel que hoje, para nós, as facas, o facão, os materiais utilizados para corte tem no nosso dia a dia. Então, a tradição Umbu seria com base nas lascas, e a tradição Humaitá teria como principal base esses grandes seixos alongados, que também se iriam passar por um processo de formatação da sua parte transformativa, que seria o gume, né, a parte ativa da peça. Então, essa peça iria passar por percussão, seria extraído lascas, e o que daria origem aos grandes bifaciais, que são um chamado fóssil guia dessa tradição arqueológica. Então, esses grupos, ambos os grupos com economia caçador-coletor, eles, de maneira geral, né, a gente pode citar algumas informações gerais para esse grupo, né? Lembrando que não se fala, quando se fala em tradição arqueológica, em tecnologia lítica, em nenhum momento a gente pode se confundir com um grupo específico, uma etnia, uma especificação de um povo, né? Por quê? Porque a cultura, como a gente sabe, é algo muito complexo. Então, o que nós temos em mão é apenas o material lítico que eles faziam e a tecnologia lítica que eles aplicavam sobre esses materiais. Então, artefatos líticos fazem parte da cultura, mas essa cultura vai ter a língua, o idioma deles, pinturas corporais, traços físicos, crenças, uma infinidade de coisas que não podem ser recuperadas, né, pelos nossos métodos atuais. Então, a arqueologia, ela
por isso, né, que ela tem tamanha importância, porque os materiais, esses vestígios arqueológicos presentes nos sítios, eles são o último vestígio, a última informação que nós temos sobre esses povos. Então, toda e qualquer informação ela precisa ser trabalhada, precisa ser pesquisada, identificada e descrita de maneira correta, para que esses grupos, essas ondas, essas áreas ocupadas, elas possam ter uma caracterização quanto à sua tecnologia, quanto a alguns aspectos. A tecnologia lítica é um aspecto direto, que a gente chama um dado direto arqueológico. Mas a partir da morfologia dos artefatos, da funcionalidade dos artefatos, nós conseguimos replicar essas informações em dados indiretos. Então, a gente, com base em datas, quando é identificado material orgânico, principalmente carvão, ou um sepultamento, que é possível datar esse sítio, a gente consegue ter uma data, consegue ter uma caracterização tecnológica, consegue, e a partir dos dados secundários, extrair o máximo possível de informações sobre aquele grupo e naquele momento que eles estavam ocupando o local. Bom, temos também, nessa região, a arte rupestre, chamada de tradição planalto e geométrica. São essas duas tradições que ocorrem nessa região, que a planalto pode ser, de maneira geral, descrita como esses cervos, aves, animais relacionados, animais presentes no seu dia a dia. Então, são um simbolismo, do dia a dia deles e dos animais que fazem parte da sua sobrevivência. E a fase geométrica seria linhas, pontos, tudo o que nós entendemos como geometria, como figuras geométricas. A sua correlação entre quais grupos que fizeram, quais as datas, é algo mais complexo de ser determinado, visto muitas vezes não ter uma correlação direta entre sítios e aí as pinturas. E também essas correlações são muito difíceis de determinar. Então, alguns estudos indicam que poderia estar relacionado a grupos ceramistas que vieram mais recentemente, até pela presença de algumas figuras de plantas que lembram milho, lembram culturas plantadas por esses grupos, mas também outros podem estar relacionados a grupos caçadores-coletores. Então, existe essa discussão que merece uma atenção. Lembrando que, quando a gente trabalha aqui nesse slide, está aparecendo caçadores-coletores, arte rupestre, tradição Itararé-Taquara, que é a tradição cerâmica, e a tradição Tupi-Guarani. Bom, só que essa linha não funciona como uma linha evolutiva, uma evolução linear, isso não existe. O que acontece é que, assim, grupos caçadores-coletores, em algum momento, poderiam incorporar à sua cultura traços de um cultivo mais intenso, um cultivo vegetal mais intensificado, passar a adotar a tecnologia cerâmica em algum momento, mas isso não é um padrão, Tanto é que, quando os imigrantes chegaram aqui na região, ainda existiam grupos caçadores-coletores, grupos pequenos, grupos nômades, que uma característica desses grupos são pequenos grupos, então eles circulam dentro do seu território, em vários acampamentos. Então, apesar de ser um grupo pequeno, eles apresentam um território grande, e conforme a disponibilidade de alimento diminui, esse grupo passa para outro espaço dentro do mesmo território. Eles vão circulando, movimento circulando dentro do seu próprio território. Alguns estudos, como eu falei, dificilmente você encontra vestígios de animais desses grupos, porque são sítios superficiais, sem estratigrafia, sem uma proteção desses vestígios, então estão sempre expostos às intempéries do tempo, o que basicamente deixa somente lítico. Em alguns casos excepcionais, em ocupação sobre sítios em abrigos, alguns sítios de caçadores-coletores tiveram sua fauna identificada, como foi o caso do sítio em Montenegro,
onde o Instituto Enxetano, por meio do André Rosa, fez a análise. Então, ele que percebeu que eles tinham um cardápio, uma caça muito generalista. Então, eram grupos pequenos e que tinham como principal foco grandes animais mamíferos, mas que também se alimentavam de aves de médio porte e de répteis, lagartos e até de pequeno porte. Então, eram grupos generalistas que exploravam o seu território de maneira pontual. Isso faz com que eles deixem diversos sítios, e sítios pouco densos, geralmente. Então, são sítios com poucos materiais e dispersos basicamente em superfície. Quando nós temos ali os primeiros grupos ceramistas a entrarem no território, são os chamados, fazem parte da tradição Itararé Taquara. Bom, esses grupos eles têm uma correlação direta com os chamados grupos do tronco linguístico Macro-G. Esses grupos eles apresentam um maior cultivo intensificado de plantas. Então, eles, apesar dos caçadores-coletores também coletar vegetais, plantas, certamente plantas tanto medicinais quanto para alimentação, os grupos ceramistas são caracterizados por uma intensificação nesse cultivo, né? Eles não só coletavam, eles também passam a cultivar algumas culturas de alimento. Por isso, a presença da cerâmica, que é utilizada para cozimento desses alimentos, desses vegetais, e como eles ainda apresentam uma mobilidade pouco acentuada, a gente percebe isso pelo tamanho do seu material cerâmico, né? As vasilhas geralmente são vasilhas menores, de espessura fina, e cerâmicas mais escurecidas, né? Esses grupos que migraram esse grupo com a tradição cerâmica Taquara e Tararé vieram da parte central do Brasil e chegaram aqui ali na região por volta de 4.000 anos. 4.000 anos é um dos períodos mais antigos que eles passaram por ali. Então, e permaneceram no território, né, até o contato. E temos também grupos da tradição Tupi-Guarani, né, a tradição polícroma amazônica, que estão na região há aproximadamente 2.000 anos antes do presente, e esses sim apresentam um cultivo extensivo, né? Apresentam diversas espécies de vegetais que têm seu plantio, a colheita bem determinado, e isso se reflete na sua cerâmica, na sua cultura material. Então, são diversas panelas, são cerâmicas grossas, de grande volume, porque eles tiveram um potencial de aumentar o número do seu grupo. Então, são grupos com um número de indivíduos muito maior do que os outros falados até agora, e que produziam essa cerâmica volumosa, incluindo cerâmicas específicas para o armazenamento de grãos, né, as talhas, e que também eram utilizadas em rituais funerários. Então, são uma sequência de diferentes culturas, diferentes modos, não necessariamente cultura, diferentes modelos econômicos. Acho que assim, o modelo econômico que cada desses grupos optou reflete diretamente na sua cultura material. A gente pode passar, por favor? Aqui é uma vista do sítio, né, Rio dos Patos 1. Então, por mais que essa seja uma região de vales encaixados, uma região que tem um gradiente altimétrico variando de 500 metros acima do nível do mar até 1.400 metros acima do nível do mar, é uma região vastamente irrigada, então tem diversos córregos, nascentes, riachos, e os rios maiores dessas bacias. Esse sítio especificamente está numa região plana, está distante do Rio dos Patos, cerca de 700 metros, e uma área que também ocorre algum afloramento de material, né? A gente pode passar. O nosso método de escavação, nesse tipo de sítio, né, que são sítios pouco densos, sítios superficiais,
a metodologia adotada, ela prioriza duas coisas. Uma, fazer intervenções no maior raio possível, poder fazer quadrículas, unidades ou postos testes no maior número possível e abrangendo o espaço possível, para poder certificar de que não existe vestígios arqueológicos em perfil, né, em subsuperfície. Então, desse modo, são feitas quadrículas com espaçamento maior, e após a quadrícula ter certeza que atingiu o nível estéreo, são feitas perfurações no centro dela, com 50 centímetros, para ter certeza de que não existe nenhuma estrutura arqueológica, nem materiais arqueológicos abaixo desse perfil estéreo. Então, é feita a coleta de superfície e a escavação. Caso alguma dessas quadrículas identifique presença de material arqueológico em volume, essa quadrícula é expandida e é aberta uma área de decapagem. Então, diversas quadrículas são feitas no seu entorno para aumentar essa cobertura das intervenções e poder identificar estruturas e identificar o maior número possível de materiais. No caso específico do Rio dos Patos, como eu comentei, é um sítio superficial, então os materiais estão concentrados em superfície, é uma área utilizada para agricultura, então teve seu contexto espacial muito perturbado pela passagem de máquinas agrícolas e tudo mais, e não foi identificado materiais em subsuperfície que pudesse ser associado ou a alguma antiga ocupação do território ou a um perfil estratigráfico, né, que indicasse uma ocupação contínua daquele espaço. Pode passar. Bom, aí é uma planta, né, um croquisinho básico das intervenções dos materiais arqueológicos, então, e a delimitação do sítio. Então, são feitos postos testes, sondagens, unidades de escavação, a fim de certificar da inexistência de estruturas em subsuperfície e poder liberar a área de maneira que não vá causar nenhum dano ao material arqueológico. Pode passar. Bom, depois desse material coletado em campo, inicia-se o processo de curadoria, né? Curadoria e análise em laboratório. A curadoria já tem início no próprio campo, na própria área de escavação, né? Os materiais são embalados individualmente, são acondicionados em caixa com espumas para evitar o impacto no transporte. Então, todos esses cuidados já têm início no próprio local de escavação. Chegando no laboratório, quando necessário, o material passa pela limpeza ou com pincel, que é o mais adequado, mas nos casos desses solos mais esse latossolo, que ele é mais impregnado na peça, a gente muitas vezes se vê obrigado à higienização com água para poder evidenciar as marcas tecnológicas e as marcas de utilização dos artefatos. Então, cada artefato passa por um processo de marcação, né, onde é colocado um código alfanumérico, que inclui a letra do sítio e o número do sítio, e uma sequência numérica para a identificação das peças. Em seguida, o material é indexado, então todo o material tem suas informações básicas feitas em uma planilha, então que vai incluir desde peso, medidas, cor, tipos de evidência, sua tipologia, né, se é material lítico, cerâmico. Então, todas essas informações que constam que constam no IFAM, como na instrução normativa, é feita nessa primeira etapa. Em seguida, a foto de catálogo, né, todos os materiais também têm duas faces fotografadas. Inicia os processos de análise. Bom, nossa análise é feita a partir de dados técnico-funcionais. Então, a tecnologia e funcionalidade dos artefatos. Eles são separados em conjuntos que têm como prioridade, como principais características, a primeira, a matéria-prima, então são diferenciados em matéria-prima, e depois em suportes. Então, lascas sem retoque, lascas com retoque, lascas, as mais diferentes variedades possíveis desses materiais, são todos divididos em conjuntos.
núcleos e suas características específicas, características tecnológicas. Bom, quando a gente fala em tecnologia lítica, a gente pode pensar o seguinte: como eu comentei no começo, como eu falei no começo, do talhe de uma lasca, quando o indivíduo ele faz esse movimento, ele tem uma intenção. A intenção dele ou é extrair uma lasca para ser utilizada, ou é formatar esse núcleo para transformar ele em um instrumento. Essas são as principais motivações. Quando ele faz esse movimento, ele tem uma técnica, que vai incluir tanto o percutor quanto a posição do núcleo, se ele está apoiado, se ele pode estar apoiado sobre uma outra pedra, ele pode estar à mão livre. Então, tudo isso vai refletir nos estigmas das peças. Então, a gente consegue identificar essas informações com base na morfologia das lascas e do resultado que fica nos núcleos. A técnica, acompanhada da metodologia, da sequência, quais foram as sequências que foi utilizada tanto para formatar um artefato, né, para fazer um artefato como esse, com diversas retiradas, né, a gente consegue identificar a sequência de movimentos e a técnica utilizada, isso a gente chama de tecnologia. Então, a identificação da tecnologia é um primeiro passo, primeira diferenciação desses artefatos. As marcas que ele tem dos retoques, né, porque muitas vezes as arestas, as partes cortantes, são retocadas para poder criar serrilhas que vai aumentar o atrito dela com o material que está sendo desgastado. Então, esse tipo de retoque, as marcas que são deixadas pela funcionalidade, são informações relacionadas à funcionalidade da peça. Então, se ela é usada para cortar, para raspar, se é sobre um artefato, uma matéria-prima mais densidade menor, densidade maior. Então, esse tipo de informação. A gente pode passar. Bom, aqui temos alguns dos principais conjuntos que foram identificados no sítio Rio dos Patos 1. Bom, a gente tem aqui conjunto 1.1 são lascas, então são um resultado dessa percussão. Essas lascas, elas não apresentam marcas de uso, não apresentam retoques, então, a princípio, elas fazem parte do processo de debitagem desse material lítico. Eles estavam retirando as lascas para ou formatar um núcleo ou transformar ele em algum instrumento. O conjunto 1.2, que é o que está do meio, são lascas que apresentam retoques. Então, as lascas sofreram retoques tecnológicos, né, a formação de serrilhas, e apresentam marcas de uso. Depois a gente vai ver uma ilustração sobre como seria essa utilização. E o conjunto 2.2 são fragmentos, é um bloco em sílex. O sílex é o principal matéria-prima desse sítio, diferentemente da bacia hidrográfica, por exemplo, do Iguaçu, que fica mais abaixo, que corta praticamente todo o Paraná, né? Nessa bacia, nos sítios, a gente já teve a oportunidade de analisar mais de 80 sítios arqueológicos naquela região, e o sílex não está presente. Né? Então, o sílex é uma matéria-prima que está diretamente associada a essa bacia, essa formação geológica onde ele está exposto, e ele foi coletado tanto na beira dos rios, na forma de seixo, quanto nas barrancas em forma de afloramento. Esse conjunto de artefatos, de fragmentos, ele também apresenta marcas de uso. Quer dizer o quê? Houve uma percussão, gerou fragmentos, e esses fragmentos foram utilizados como um instrumento. Né? E esses dados são muito importantes, porque os grupos podem tanto confeccionar artefatos formais, que são esse tipo de artefato, né? Um artefato totalmente façonado, ele tem todo o seu perfil idealizado e realizado com base na percussão. Então, é um instrumento que dá um investimento de tempo muito maior para poder fazer ele, né, para ter ele nos padrões que a pessoa estava desejando. Ou, esse a gente chama de artefatos formais. Artefatos informais podem ser qualquer fragmento lítico que apresente uma aresta, que apresente uma parte cortante e que serve para poder ser utilizado. Então, simplesmente, ele vai pegar uma lasca e vai utilizar, ou vai pegar um fragmento qualquer que apresente uma parte viável e vai utilizar.
Então, essas duas principais características de instrumentos líticos, né? Existe uma certa correlação. Grupos que apresentam alta mobilidade, grupos muito pequenos que ficam pouquíssimo tempo num lugar, eles tendem, né, não é um padrão rígido, mas a tendência é que a utilização de artefatos informais, artefatos expedientes, porque eles estão de passagem, eles vão utilizar o artefato uma vez, vão raspar alguma madeira e já vão descartar o material na mesma hora. O grupo que permanece mais tempo, ele tendencialmente pode apresentar artefatos formais, que tem um padrão estético e que eles apresentam normalmente reativação. Então, é utilizado, quando o gume, a parte cortante, ele perde a capacidade de cortar, é reativado e utilizado novamente. Então, é um artefato pode estar relacionado a essa maior permanência no território. A gente pode passar. E os núcleos, né? Os núcleos, como eu falei, a tecnologia aplicada sobre ele, nós identificamos as duas principais métodos de debitagem dos núcleos. Núcleos pequenos, né, em sílex, que, como eu falei, é um material não tão abundante na região, então ele está disposto de maneira pequena, em pequenas porções. Esses pequenos núcleos, eles eram talhados de maneira, vamos dizer, oportunística. Então, sempre que tinha um ângulo ideal para o lascamento, ele lascava. Então, tira uma lasca aqui, tira uma lasca aqui, uma lasca aqui, uma lasca aqui, vai tirando lascas do seu entorno, né? Isso faz com que nós tenhamos um núcleo com todo lascado em diversos ângulos, né? Então tem diversas direções de retiradas de seu núcleo. Esse é um núcleo chamado poliédrico. Já quando nós pegamos núcleos maiores em sílex, a gente percebe que os núcleos eram apoiados sobre outra rocha e tinha uma percussão em um único plano. Então, esse era o plano de percussão, ele batia e tiravam lascas grandes. O objetivo desses núcleos era a extração de lascas compridas, que iriam ser utilizados como instrumentos posteriormente. Então, nós dedicamos duas tecnologias líticas associadas diretamente ao volume dos núcleos. A gente pode passar? Aqui a gente tem só uma exemplificação de como essas ferramentas eram utilizadas, né? Então, eles poderiam tanto ser utilizados nas mãos, como está aqui o exemplo, ou em cabadas. Tem algumas evidências, não nesse sítio, mas em sítios caçadores-coletores também, em que o material lítico ele pode sofrer um encabamento, né, com um galho, um tronco de madeira. Isso aumenta a potência do instrumento. A gente pode passar. Então, assim, de maneira resumida, o que a gente pode dizer? O sítio Rio dos Patos, ele tem uma tecnologia uma tecnologia lítica aplicada principalmente sobre a matéria-prima sílex. Tem também um quartzo, que foi explorado, cristais de quartzo para raspar, e argilito, presença de lascas sem retoque. As técnicas utilizadas são a técnica sobre bigorna, onde o núcleo é apoiado sobre uma outra pedra, e talhados, foi identificado, são núcleos pequenos, né, em ambos os casos. Os núcleos menores são talhados de maneira a formar um núcleo poliédrico, e os núcleos maiores com lascamentos unifaciais para gerar lascas maiores. A funcionalidade deles, todos foram identificados como uma funcionalidade para raspar. Isso a gente é possível identificar pelas evidências de desgaste no material lítico, sendo apenas de um lado, e as características podem ser associadas diretamente a movimentos transversais, estão relacionados ao movimento de raspar. E economia são grupos de caçadores-coletores de alta mobilidade que ocuparam um sítio por um breve momento, né, não permaneceram no território por um longo período, né, isso é indicado pela ausência de estruturas de combustão, não foi identificado estruturas de fogueiras, nem de casas. Então, isso também é um indicativo junto com a pouco material e a dispersão do material arqueológico,
é indicativo de uma ocupação breve do território. E eles ocupavam esse tipo de grupo, essas tecnologias líticas, estão presentes ali na bacia do Rio dos Patos, em um período que, infelizmente, nós não pudemos identificar pela ausência de datações. Acho que, a princípio, era isso, né, senão aqui vai ficar muito extenso, e se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, fica à vontade. A gente pode passar? Então, é isso aí. Manu, tem alguma... Obrigada, Tiago. Muito interessante. Gostei de ouvir. Tem aqui uma pergunta, sim, do Giovanni. Ele está perguntando onde é que ele consegue encontrar mais informações especificamente a respeito dos trabalhos realizados nos sítios localizados no município de Prudentópolis. Eu Bom, não sei se você ou se o Alexandre gostaria de responder. se o Alexandre quiser responder, ele mostra o caminho lá para ele chegar no SEI. Não sei, né? Uhum. Se o Alexandre quiser... Não, então vamos fazer o seguinte. Cadê o Alexandre? Ah, não, ele está entrando. Pode responder. Pode dar um complementado. Certo. Então, acho que, se quiser, pode ir no site do IFAM, você vai procurar o logo da SEI, né? SEI. Esse é a plataforma digital do IFAM, onde vão constar os trabalhos arqueológicos de maneira geral do Brasil inteiro. Os antigos foram digitalizados ou estão sendo digitalizados, e os trabalhos recentes já vão diretamente para o IFAM em formato digital, e vai compor que vai estar nesse acervo. Então, se você é aberto para todas as pessoas, pode entrar e uma planilha de buscas, né? Vai digitar o nome que você está procurando, e o filtro vai te dar um resultado, que daí você pode chegar nos trabalhos da região. Esse sítio específico, o relatório dele, ele ainda não está lá no SEI, mas acho que já foi protocolado, e acho que agora, daqui bem pouco tempo, já vai estar disponível também para você ler ele na íntegra e ver todas as informações. Acho que era isso. É bom, Tiago, reforçar para o Giovanni que todo o sítio que é pesquisado, ele vai ter como resultado um relatório, né, de salvamento do sítio, né, e vai ser disponibilizado no sistema eletrônico de informação do IFAM, né? Então, toda a pesquisa em sítio, ela se torna pública, né? Sim, então, portanto, acessível. E isso é uma característica importante de trabalhos como realizados pela Espaço Arqueologia, com trabalhos relacionados às licenças ambientais de grandes empreendimentos, né? Porque diversas regiões do país, elas não... o número de sítios arqueológicos é gigantesco. Então, a gente vai encontrar sítios arqueológicos espalhados pelo Brasil inteiro, nas mais diferentes formações. Então, a arqueologia é realizada por instituições, por universidades, museus, ela não dá conta, de jeito nenhum. Ela não, além de não ter um incentivo econômico, não ter bolsa de pesquisa suficiente para dar conta de todo esse volume de trabalho, ela vai agir sobre focos específicos, responder perguntas específicas. Então, se uma universidade quer entender sobre sambaqui, ela vai fazer sobre sambaquis no litoral. Então, essas regiões interioranas, regiões onde sítios, como eu falei, sítios de caçadores-coletores, pouco densos, eles não chamam a atenção desses grupos de pesquisa, geralmente. Então, a arqueologia relacionada ao licenciamento ambiental, ela tem grande importância, porque ela supre essa necessidade, supre essa lacuna, né, onde esses sítios iriam ser simplesmente destruídos, e toda essa história de ocupação do território, dessa dinâmica entre as mudanças ambientais e as adaptações humanas,
toda essa informação simplesmente iria se perder. Então, a arqueologia relacionada a trabalhos de licenciamento ambiental são fundamentais para esse tipo de identificação de sítios arqueológicos. E assim, e todos esse volume de materiais, cada trabalho, cada empreendimento, cada trabalho que teve sítios arqueológicos, teve resgates arqueológicos, é gerado um relatório que está presente no SEI, então pode ser acessado. Além de que, Tiago, como nós comentamos ali no início, eu comentei em particular, enriquece a história local, né? Então, a história também, assim como a arqueologia, ela está cheia de lacunas. Então, dessa forma, a arqueologia, ela ajuda também a entender a história local, né? E como tu bem colocasse, se não fosse essas pesquisas aí, que as universidades geralmente não abraçam, digamos assim, sim, né? Muitas lacunas seriam maiores ainda, né? Então, por isso que, às vezes, se diz que a arqueologia é uma aventura, mas nós vamos dizer que é uma ciência, né? Que tem uma metodologia, que busca por resultados, né? Por esclarecer determinados períodos. Então, é muito interessante que, quanto mais pesquisas tivermos em relação a sítios, obviamente, mais rica será aquela história, né, daquele local, para esclarecer a ocupação humana, né, que é o nosso objeto aqui também. É isso aí. Bom, então eu acho que é isso por hoje. Muito obrigada a todos que participaram, que voltaram com a gente. De novo, lembrando, esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar lá no YouTube, então quem puder preencher também os formulários de participação, para a gente é bastante importante, né, para a gente poder registrar isso e ter, né, um controle da participação do público. Será muito bom. Agradecemos a todos e boa noite. Obrigado, boa noite.